E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. De bike pode? Pode? Claro que pode. Um bate-papo sobre bike, cicloturismo e tudo mais, e muito mais, que de bike pode. Rode com a gente. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Não sei onde estás, pero se me escuchas? E estamos começando assim, no espanhol, mais um de Bike Pod. Eu, Carol Strussmann, aqui direto do estúdio da Rádio Web EO, a primeira rádio web do Brasil, e Rayane Teles, lá de BH. Oi, Rai, como andas? Dia, boa tarde, boa noite para os meus queridos web ouvintes, espectadores, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, cicloturistas, ciclonautas, ciclistas, bicicleteiros, bicicletistas desse mundão afora. Um abraço quentinho aqui de BH, ó, ao suor. Em Porto Alegre também tá quentinho. É isso aí, um abração para todo mundo que ou vê a rádio web, que aqui é diferente, né? Pode escutar e pode ver, ou pode fazer os dois. Se liga então que em todas as redes sociais, @Rádio Web EO, tudo junto. E hoje a gente começou em espanhol porque o tema vão ser as rutas uruguaias, a costa. Mas antes da gente começar a enrolar a língua aí, vamos para a terra do Ora Pois. Tem uma notícia muito legal, né, Rai? Coisa boa, coisa linda. Isso aí a gente tem que espalhar, né, Carol? O pessoal fala de fake news, de coronavírus. Não, vamos falar coisa boa. Se todo mundo estiver pensando coisa boa e transmitindo notícias boas, vai ser outro mundo. Então, lá vai, desde da terra do Ora Pois, de onde é emitido também um programa aqui na rádio, que é o Falando Brasileiro, lá direto da cidade do Porto. Então, andar de bicicleta vai se tornar matéria obrigatória nas escolas a partir do ensino básico de Portugal. A ideia do governo português é mudar o comportamento das crianças, fazer exercícios físicos e ensiná-las sobre mobilidade urbana. Então, as crianças começam andando de bicicleta dentro de um ambiente seguro e protegido, com toda a sinalização, e quando passarem para a segunda ou terceira série, daí já podem andar em espaço público. Bacana, né, Rai? Nossa, demais. Se fosse aqui comigo, eu ia tirar nota 10. E você, Carol? Eu acho que sim, porque eu comecei cedo. As minhas lembranças da bike são lá da infância. Inclusive, eu estava folheando um livro assim e tinha uma charge assim, carinho e carrinho. Carinho era aquela mãe já com a criança bem pequenininha, com a bicicleta sem rodinhas, ensinando ela essa nova possibilidade. E o carrinho era um adolescente meio irado, assim, no volante. Então, vamos ver que outro mundo é possível muito além das ciclovias, que é essa ideia do nosso de Bike Pod aqui na Rádio Web EO. Eu acho que começar com os pequenininhos, eu acho que é uma coisa que realmente a gente deveria espalhar, porque principalmente conscientizar e educar a respeito da atividade física e da mobilidade urbana. Você tem aí uma interdisciplinariedade que ajuda demais a gente a contribuir para um futuro melhor, não é verdade? Como a gente sempre bate nessa tecla, né? Numa outra tecla que não é batida, então. A gente não bate, a gente faz um carinho na tecla. Que a bicicleta nos ensina uma outra forma de ver o mundo. Então, antes de começarmos, hoje é combinado essa sabatina, né? Hoje eu respondo perguntas e a Rai faz. Eu vou mandar um abraço para 2 famílias aí, ó, que são um exemplo aí, que a gente começou falando disso. Então, a Adri, minha amiga Adri, diz que tá finais de semana, sempre que eles vão para Canela, tá lá ela pedalando, ela, o marido e as 2 filhas. Então, um abração aí
para a Adri, para o Sanger, para a Alane, que tem só 12, ela aceitou o nosso desafio aí de pedalar, de tirar a bike de casa, e agora, então, aí está puxando os pais, e disse que deixa eu fazer mais uns aninhos, assim, porque ela tem 12, né, que ela vai viajar conosco. E também para a Nick, que vai na carona, mas logo, logo já vai estar na sua bikezinha. E Que também... coisa boa. Tá pronta? Hã? Já posso começar? Como? Já posso começar meu mar de perguntas? Ah, tem mais um abracinho para a Vanusa e para a Carol também, que é outra mãe que leva a filha ainda na garupa, assim, mas que já está habituada a ver esse mundo diferente aí. Então, vamos começar, né? Hoje a ideia é falar um pouquinho sobre pedalar nesse país vizinho, Uruguai, que para os gaúchos é como se fosse, com todo respeito, obviamente, o quintal de casa, né? Porque é muito perto e muito lindo. Carinho. É o quintal de casa, mas é com carinho, que a gente cuida do que é nosso, né? Com certeza, é um quintal florido, sim. Florido não necessariamente flores, mas no sentido de pessoas com muita poesia, assim. É um país muito, eu sempre digo, é um país muito digno, assim, que respeita a sua história, a sua gente, tem uma cultura bem preservada. Mas antes de chegar no Uruguai, Carol, conta pra gente o caminho que você fez até chegar nas rutas uruguaias. Pois é, eu estava fazendo aqui minhas preparações para a sabatina, estudando para a prova, e eu já fiz 5 viagens no Uruguai. Cicloviagens no Uruguai. Se eu for pegar as outras, daí vai ficar chato. E eu acho que a que tu me perguntou foi justamente a que eu saí pedalando da minha casa em Porto Alegre. É uma coisa que eu super indiquei para um viajante que há pouco tempo passou por Porto Alegre, ele também tinha como destino o Uruguai, que ao invés de pegar o caminho mais tradicional, que seria ali por Barra do Ribeiro, Tapes, Camaquã e Pelotas, que seria a BR-116, ou alguma via próxima, né? É ir para o outro lado e pegar, além do mar, a Costa Doce. Então, ir por a Lagoa do Bacupari, Farol da Solidão, Mostarda, Tavares, São José do Norte. E em São José do Norte, tomar uma balsa que tem, na verdade, com bastante frequência para passageiros e bicicletas, é com bastante frequência e um custo bem baixo. E atravessar para Rio Grande, dali cruzar o Taim e, depois aí de uma semana, chegar nas rutas uruguaias, de fato. A gente escuta muito essa questão de pedalar em outros países e, normalmente, fica muito comum se falar em pedalar na Europa. Eu acho que, às vezes, a gente tem um pouco de primeiro-mundismo, né? E eu acho que sempre quando fala de cicloturismo para outros países, a maioria, acho que também por causa do Santiago de Compostela, alguns roteiros que são muito marcados, como nós falamos sobre isso na semana passada, questão de roteiros que são marcados e bem comerciais. Conta pra gente dessa sua experiência de tantas viagens nesse país vizinho, no nosso querido quintal. Sou doida para conhecer. Eu tenho que te levar para essas... Hoje o meu desafio é tu querer comprar as passagens e vir aqui. Verdade. Pegar minhas passagens, pegar meus R$2 e cair nesse mundão afora. E os web ouvintes juntos, vamos lá, vamos todo mundo. Uns sobem comigo para Minas, outros descem. Meu professor de geografia me mataria se falasse isso, né? Norte-sul, tá? Não é de subir e descer. Conta pra gente o que é pedalar no Uruguai. Assim, Rai, e web ouvintes, tu até falaste a comparação com a Europa, né? Eu já pedalei na Europa e eu acabo não falando muito da Europa, porque lá, assim, o pessoal tem cultura, tem educação, tem ciclovia, os carros respeitam. Então, assim, qualquer um que quiser, compra passagem, vai, com o mínimo de condicionamento físico, é muito tranquilo pedalar lá. E o nosso país vizinho aqui, o Uruguai, ele tem a cultura de respeito ao ciclista,
que eu acho que isso é muito legal, ainda que não tenha, por exemplo, ciclovias, não tem muito mapeado caminhos, tem que realmente dividir as vias. Mas como tem a cultura, que a gente não é um ET quando a gente passa ali multicolorido, cheia de coisa nas bikes, então isso faz com que a pedalada lá seja muito prazerosa. E a outra coisa que eu acho que dá para, né, levando em conta essa experiência, é um país bastante preservado, que dá muita força para o turismo. Isso não exclui o ciclista, né? Que tem alguns lugares que parece que o turismo diz assim, não, ciclista não. E lá não exclui. E faz com que também, né, a pedalada seja muito mais gostosa, em meio à natureza. Tem algumas estradas assim belíssimas, que depois eu até vou dar a dica, né? Que é em meio à natureza, assim, é de um lado a lagoa, do outro lado o mar, aqueles horizontes sem fim. O Uruguai me marca muito por isso, assim, por muitos horizontes. O ar é muito puro lá. É uma economia que basicamente não tem indústria, essas coisas para poluir, é pecuária, é agricultura. Então, assim, se torna muito gostoso pedalar lá. E além de todos esses benefícios, essas coisas boas, devia tanto assim compartilhar com a gente aqui de cima também, daqui mais ao norte, para nossas professoras de geografia não bater na gente. Uhum. Porque aqui eu estou em Belo Horizonte, estou em Minas Gerais, já pedalei no Rio Grande do Sul, já pedalei em Santa Catarina. E vocês têm uma cultura de respeito ao ciclista muito maior do que a gente. Às vezes deve ser esse compartilhamento aí com os nossos irmãos, com os nossos irmãos uruguaios, e compartilham essa cultura e tem que trazer mais aqui para o norte, né? Mas agora com uma relação não tão mais dependente da gente, com relação ao clima, qual seria a melhor época ou o que esperar ao pedalar nas estradas uruguaias? Bom, assim, na verdade, os argentinos também amam o Uruguai, né? Então, e meus amigos, amigos argentinos que me desculpem, mas tem muito, eles são na estrada, os carros são muito velozes. Então, ainda que eu acredito que a melhor época seja o verão, eu prefiro sempre evitar os feriados, assim, por exemplo, feriado de Ano Novo, que enche de brasileiros e argentinos. Então, assim, tem não uruguaios em alta velocidade e com, acho que, menos respeito ao ciclista. No feriado de Réveillon, assim, eu não indico, ou fazer, eu já pedalei Réveillon lá no Uruguai, daí fazer por rotas alternativas, não pegar as rutas, né, as estradas principais, porque daí realmente vai ter assim vai ter um susto, né? Aqueles carros passam daí a 1000, a gente sente aquele vácuo, assim. Então, acho que não é legal. O que acontece? No inverno, os dias são muito curtos, então restringe a questão da pedalada. A gente já falou aqui assim que sempre é melhor chegar nos lugares, ainda com a luz do sol. E como lá está ainda mais ao sul que Porto Alegre, então, no alto inverno, além de ser bastante frio, os dias são muito curtos. Então, eu sugeriria assim, primavera, verão e outono. Vamos por estações e vamos deixar fora o inverno. E no outono também dá para ver o fenômeno das aves migratórias, assim, na região ali do distrito de Rocha, que é o primeiro quem vai pelo Chuí, né? Seria a primeira região. Então, é muito bonito. Assim. Então, eu indico essas 3. Então, de repente, aí quem está ouvindo, quero viajar. Quem sabe? A Páscoa está aí, né? E lá na Páscoa tem... no Uruguai tem a Semana de Turismo, que é uma semana inteira de feriado. Então, se a gente vai pelo feriado brasileiro, de certa forma, a gente escapa do fluxo de ida e vinda deles lá. Mas, né,
ainda, o uruguaio é mais educado em relação ao ciclista que nós outros. Com relação a uma coisa que, assim, quando eu estava formulando as minhas perguntas, eles ficam um pouco, às vezes, ficam, não sei assim, no imaginário, na verdade. Eu posso até estar sendo um pouco preconceituosa ou até mesmo um pouco prepotente, mas nós estamos falando de um país, né? De atravessar ou pedalar em um país. Não é uma cidade, não é um roteiro, não é um circuito. E é assim que eu planejo minhas rotas. Conta pra gente o que que você fez. Assim, ó, eu dessas minhas 5 viagens, eu primeiro fiz uma em um trecho, e daí, claro, também a gente vai pegando o jeito, né, do lugar e também o jeito de pedalar, de viajar e pedalar, cada vez vai ampliando, assim, mais dias. Mas como é um país muito preparado para o turista, então, em praticamente todas as cidades maiores, né, que uma ou outra certamente vai estar no roteiro do cicloturista, eles têm o que eles chamam oficinas, que seriam escritórios, né, daí lá é o espanhol. Eles têm oficinas de turismo e têm mapas extremamente fiéis. Então, com os roteiros, com as estradas, eu até trouxe, assim, para quem está nos ouvindo, trouxe uns mapinhas aqui feitos, né, pelo turismo de lá, que tem um desenho bem direitinho das rotas, das rutas, das estradas de lá, né? E com as quilometragens, que, olha, é um dos países assim que é mais fidedigno. Se diz que tem 56, tem 56. É muito legal. E outra coisa que funciona muito bem no Uruguai é o Maps.me, que é um aplicativo offline de mapas, que tu baixa os mapas das regiões que tu quer, enfim, para não também sobrecarregar o celular. E o Maps.me, ele funciona muito legal lá. Então, às vezes, eu olhava assim, eu queria sempre fugir da principal e ir pela costa. Olha, mas aqui tem uma rua que faz a ligação entre essa cidade e outra. E eu podia seguir por esse aplicativo e não entrei em nenhuma roubada. Coisa que até aconteceu na Europa, tá? Nas florestas, os aplicativos se perdem lá. E lá, nas florestas da Europa, eu tive que voltar. No Uruguai, e nenhuma vez eu tive que voltar. Eu pude confiar, confiei e fui 100% correspondida pelos mapas, tá? Nossa, que coisa ótima de se ouvir. Eu quero ir para lá agora. Só tem um detalhe, assim. O Uruguai, ele não é um país extremamente populoso, assim, que nem o Brasil. Ele tem uma configuração diferente. Aqui, acredito que em Minas Gerais também, a gente pedala, volta e meia, a gente vai encontrar uma vendinha ou uma casa que se possa pedir água, que se possa ganhar um alhozinho em conserva, uma manga doce de leite, né, Rai? E o Uruguai não, o Uruguai é muito despovoado. Então, é bom sempre ter autonomia de água, isso aí é muito importante. Eu sempre levava 2 litros, assim, e administrava, né? E quando via que já estava a perigo o meu estoque, se visse algum lugar, eu parava para reabastecer, né? Então, lá é bem despovoado. Então, só é esse cuidado que eu sempre digo. E o outro cuidado que o país ele é relativamente plano, assim, ele não tem grandes elevações, não é nem de longe uma Minas Gerais. Só que daí parece assim, não, mas é fácil, Barbadinha. Só que sempre tem vento. Então, o vento acaba sendo o desafio do ciclista. Existe lá uma prova, tipo um Tour de France, que é a volta ciclística do Uruguai, que o pessoal realmente, mais do que eu fiz, né? Eu fiz basicamente a costa. Eles dão a volta no país inteiro. E daí, mas qual é a dificuldade? A dificuldade é sempre o vento. Isso que torna uma prova desafiadora. Então, o ciclista tem que se
se preparar, que ele pode ter dias de vento contra e que vai render quase nada. E aqui a gente quase não tem esse problema aqui em Minas, né? Eu falo aqui em Minas, mas eu sei que aí no Rio Grande do Sul também tem essas, essas intempéries, vamos dizer assim, esse tipo de obstáculo. E eu ia exatamente te perguntar sobre, além de outras, mas eu fui lembrando agora, porque eu ia falar de outras coisas que você também já disse, com relação ao vento. Eu tenho uma época, você já deu a dica para gente do tempo em que eu posso, né, tanto eu sair de Porto Alegre e ir pedalando, eu posso ir para fazer o pedal lá, mas como que eu faço para driblar o vento? Tem uma época certa, melhor para eu ir? Ou quando eu chego e pego uma ventania e aí, o que eu faço? Adoraria responder essa pergunta. O Serginho ali da Instinto Bikes também está tá nos ouvindo. Na verdade, eu não entrei no detalhe, mas ele está acompanhando pelo Facebook, então está vendo também. Falando que, de fato, tem vento sempre. E tem vento sempre. O que assim, eu tento, tá? Quando é muito vento, dar uma jogadinha com o corpo, como se meu corpo fosse uma vela, assim, né? Mas nem sempre dá certo. Isso depende do ângulo do vento. Para ajudar, o que tem que fazer? Recalculando a rota. Aquele bom e velho jogo de cintura do cicloturista, né? Pô, hoje o vento está contra. Se não quiser brigar, chegar na exaustão, replaneja, fica e muda, né? O roteiro. Eu nunca cheguei a ter que mudar, assim, mas já cheguei em dias de exaustão. Sim, porque eu sei que em algumas dessas viagens você levou a barraca, certo? Sim. E aí, nesse caso, o planejar a minha rota seria: eu não posso voltar, eu não vou seguir em frente por causa, né, ou da exaustão, ou seja lá, porque eu não quero enfrentar o vento, eu não quero enfrentar o vento contra. E aí, eu consigo lugar para armar minha barraca e dormir com tranquilidade? Ou eu consigo achar uma pousada você já disse que não é um país tão populoso. E aí, como é que eu poderia fazer esse meu recálculo de rota? Pois é, se tiver com uma barraca, no verão, tem muitas opções de camping. O que acontece? Até porque no inverno lá é frio, os dias curtos, os campings costumam abrir só na temporada, né? Então, isso ali começa em dezembro e, digamos, vai até março, vai ter camping. Se não, como existe essa cultura do ciclista, dá para arriscar, achar um lugar mais privativo e armar a barraca, assim, tá? O famoso camping selvagem. Eu nunca fiz, tá? Eu acabo encarando o vento. Mas um dos dias que eu peguei o vento foi um dia que eu resolvi fazer Punta del Este, Montevidéu, direto. Foram inesquecíveis 151 quilômetros num dia com vento contra. E foi, assim, cansativo. É porque, assim, eu sei, por causa de relatos, não do que eu já fiz, mas aqui a gente não tem esse fenômeno do vento contra, ao ponto de a gente ter que calcular uma rota. Então, aos nossos web ouvintes aqui, mineiros, né, que nós somos protegidos aqui por pelas montanhas, estamos protegidos por essas serras. Então, assim, o que eu já sei de vento que eu passei aí, que não é igual aqui que eu passei em Porto Alegre, né, que eu passei em Santa Catarina, não é igual a uma subida daqui. Então, assim, às vezes é pior do que uma subida. E se você está carregado, está com alforje, às vezes você está empurrando na reta. É quase isso. Eu vou dizer assim, ó, que eu tenho a tradicional sorte, né? Muito obrigada, universo, porque teve um dia, um trecho que eu fiz, acho que eu já fiz 3 vezes. Eu amo esse trecho no Uruguai, tá? É até bem, 1, 2,
Seria 2 ou 3 dias da divisa andando de bike, tá? Pelo que minhas pernas gostam, tá? Que é La Paloma, cruzando a laguna de Rocha, em direção à Punta del Este. Pega uma parte assim que é uma estrada descontinuada para carros, acho que é por isso que eu amo, que é justamente a Barra da Lagoa. Então, se a lagoa está cheia e desaguando no mar, tem a opção de atravessar com um barco. Já até conheço o pescador, já é meu brother, meu hermano. E se a lagoa está mais seca, dá para passar empurrando, assim, é uma areia batidinha, tem como fazer. Nesse trecho, que daí, então, não tem como, são 100 quilômetros, digamos, de La Paloma, que tu encontra hospedagem tranquilo, né? Até La Barra, José Inácio, as primeiras praias de Punta del Este, que tu encontra hospedagem também. Ali eu peguei um vento tão forte, mas era nas costas. Que a areia chegava a bater na perna e doía, assim, né? Eu disse, acho que eu fiz, como é que é? Não sei se foi peeling, massagem, era muito forte. E eu cheguei a pensar, eu digo, nossa, se fosse ao contrário, eu não conseguiria pedalar. Então, o vento estava te ajudando. O vento estava me ajudando, sim. Esse foi um dos ventos, acho que mais fortes que eu peguei no Uruguai. E o outro, que até estão passando as fotos aí, foi uma patetice minha. Mas é aquilo, né? Eu acho que os anjos ajudam as desmioladas. Eu estava indo em direção à Colônia do Sacramento, que daí então já é bem o oeste do país, né? Onde é muito fácil atravessar para a Argentina, é 1 hora de barco, né? De buque, que nem eles chamam. E daí eu estava entre a praia de Fomento e Colônia do Sacramento. E daí eu olhei o céu assim, nossa, que nuvem linda, parece um charuto assim, e negra, e era um desenho assim, uma coisa dramática. E com aquelas plantações, os horizontes, eu disse, nossa, que lindo. E eu fotografei, e parei a bike, fotografei, e eu não me dei conta que era um tornado. Ai, meu Deus. Assim, né? Uma coisa desmiolada, uma coisa, o jeito Carol de ser. E daí começou a chover daqui a pouco. Vou dizer que eu só me dei conta do tornado quando eu cheguei em Colônia do Sacramento, fui na oficina de turismo, pedi uns mapinhas, né? E eles me disseram, não, que perigo. E daí eu segui pedalando, veio a chuva, um vento fortíssimo. Umas 2, 3 vezes ele me tirou da estrada, daí eu segui pedalando no acostamento, ele me tirou do acostamento, assim, dava umas rajadas de vento e jogava a bicicleta. Eu digo, bom, daqui a pouco eu vou para o chão. Daí eu olhei um potreiro, tinha um cavalo, eu digo, bom, a sabedoria, né, instinto, vamos ver o que os animais fazem. Daí eu olhei um cavalinho e disse que vou ficar perto dele, porque ele vai me ajudar. Só que era uma cerca muito alta, eu fiquei com medo de pular também naquele vento, né. Então, nisso, olho para o lado, tinha um reboquezinho com os rolos de feno. E daí foi ali que eu me abriguei, assim. Eu deitei a bicicleta no chão, na chuva mesmo, né, obviamente, e eu fui para debaixo dessa carreta de feno e fiquei esperando o vento passar, porque tinha muito, enfim, era bem pesada, o vento não estava balançando ela. E ali fiquei. E daí sempre, né, tem um pico e depois diminui o vento e eu segui viagem. Mas segui, né? Não tinha nem como armar a barraca ali, se fosse o caso. Então o vento também faz perrengue. Sempre, mas como é que diz? Uma vez eu estava numa cidade que ela é sujeita a terremotos e tsunamis. Terremotos já aconteceu muito, que é Vinha del Mar. E conversando com um senhor que já tinha viajado o mundo inteiro, enfim, era um cara de possibilidades, poderia escolher qualquer lugar do mundo para morar. E eu fiz justo essa pergunta para ele, né? Mas o senhor morar em Vinha del Mar, se tem terremoto, tsunami? Ele me olhou assim com toda a calma do mundo e disse assim, ai, que desfrutarlo. Ou seja, eu acho que ele me ensinou um pouquinho a ser mais zen na vida, né? Tipo, tá, quando eu estava fotografando eu não sabia que era um tornado. Mas quando veio o vento, eu desfrutei imensamente. Acho que até vai rolar uma foto aí que eu tô toda molhada, feliz, nos fenos, né?
comendo uma pizza do dia anterior, fria, molhada também, mas eu desfrutei. Ah, é sempre. A gente sempre tem que pegar o lado bom da vida. É. Quando você falou a respeito do aplicativo, eu ia perguntar exatamente sobre essa questão de o que fazer se caso ficasse perdido, se eu entrasse em alguma estrada errada, mas como você já me respondeu, eu só me lembrei de mandar um abraço, tá? E muito a ver com esse assunto, porque eu tenho que mandar um abraço muito especial para minha amiga Pati Perdida. Já dá para falar um pouquinho do nome, né? Eu já imagino, né? Tive a oportunidade de dar um abraço nela pessoalmente no domingo, em que nós estávamos todas reunidas no pedal das Luluzinhas, aqui na cidade de Betim, que é pertinho de Contagem. E eu gostaria de mandar um abraço muito especial para a nossa amiga Pati Perdida, que nos acompanha sempre que pode na quinta-feira ou então em qualquer outro horário do dia, já que na Rádio Web pode. E de Né? bike Então, pode. para ele e para todas as Luluzinhas desse mundo, dessas trilhas maravilhosas cores de rosa, que nós enchemos a cidade de rosa no domingo. Já que, né, assim, embora o Dia da Mulher seja todos os dias, mas no domingo foi especial. Então, um beijo para todas. É verdade. Um beijão aí para todas as nossas ouvintes. Eu ia dizer ouvintas. Que justo essa palavra não tem assim um feminino mais marcante. Mas não é à toa que ciclista já termina com A. Olha, né? é verdade. Não é verdade? Verdade, uai. Bicicleteiras. E eu quero fazer mais uma. Não é bem uma pergunta. É uma pergunta, sim. Antes do ficar perdido, do clima, já foi. Estou aqui fazendo meu tique. Nós estamos falando, né, como eu disse, de um país, não é de uma cidade, de um roteiro. Então, dessa vez eu vou te dar um pouco mais de tempo para você tirar do seu coração e falar para mim, me convencer de pedalar no Uruguai, o que faz o nosso coração saltar e o que faz os nossos olhos brilharem lá no Uruguai. Ai, que difícil. Atrativos turísticos, história, pode colocar tudo para fora. Eu acho assim que a história é muito marcante. Como eu falei, assim, eu não consigo. Eu sempre busco uma palavra. Uma palavra é pouco para definir um povo, mas eu acho que dignidade é um negócio muito uruguaio, sabe? Eles têm muita palavra, eles têm muito orgulho do país. A gente vê muita bandeira, a gente vê aquele mate, né? Que aqui é um pouco diferente do chimarrão gaúcho, lá é individual, então em qualquer canto assim a gente vê aquele pessoal com aquela térmica embaixo do braço e o seu mate é individual, assim. E o espanhol, né? Eu sou uma apaixonada pelo idioma. Eu acho que comecei a aprender, acho não, tenho certeza, comecei a aprender nas viagens. Foi quando eu tinha de 14 para 15 anos que eu fui acompanhar meu pai em uma jornada apícola. A gente foi lá para aprender sobre abelhas e pasmem, eu era muito envergonhada. E daí, lá pelas tantas, a gente estava lá no interiorzão assim, do Uruguai e um cara veio falar comigo, acho que na hora do almoço até, e eu, só um pouquinho, eu vou chamar meu pai, porque eu não falo espanhol. Daí ele olhou para mim assim, bem sério, e disse assim, eu não quero falar com teu pai, eu quero falar contigo. Se tu nunca tentar, tu nunca vai saber. E dali eu comecei a tentar, e eu vou tentando falar e peço para as pessoas me corrigirem. E então, assim, isso acho que é uma coisa que eu amo ir para o Uruguai, porque é quando eu posso falar e escutar espanhol e aprender espanhol. E aquelas retas sem fim, aquele país parece que está assim no seu estado bruto, sabe?
pelo fato de não ter indústrias, não ter coisa, ter aquelas casinhas tão poéticas, aquela imagem assim, e ao mesmo tempo o litoral, as vinhas. Ele é multi-amores. Ai, que maravilha, fico com vontade de sair daqui agora. Né, eu já tinha declarado para você a minha vontade de fazer aquele pedal da Costa Doce, que isso ainda é no Brasil, ainda é no Rio Grande do Sul. E aquela vontade, assim, eu já me imaginava até na fronteira, já naquela foto, até a legenda já tinha. E aí, ou não? E, nossa, mas você falando já dá vontade de comprar as passagens, descer aí, não deixar de fazer a Costa Doce e É. não me perder, né? No caso, eu falei me perder, mas no caso, não me perder nas rutas uruguaias. Continua É, falando pra mim. Não, assim, a gente falou do vento, mas o vento na real, é uma liberdade incrível, assim, que tem naquele país. A gente parece que está meio que voando, assim. E me lembrei também de Colônia do Sacramento, que é uma cidade com muita história. Ela já pertenceu ao Brasil, já pertenceu à Argentina, agora é do Uruguai. Era um posto de defesa, né? Ali é uma entradinha, é onde o Mar del Plata, que se liga com o oceano, vai adentrando o continente, daí fica estreito e divide, serve de divisa entre Uruguai e Argentina. Então era um ponto muito estratégico, Colônia de Sacramento. E tem assim ruas preservadas com aquelas pedras originais, aquelas casinhas. Tem uma rua que é a Rua dos Suspiros, que não tem como não suspirar, assim. Aquelas casas floridas, assim, todas bonitinhas, as maçanetas, é muita história, né? Então, eu acho que isso me encanta no Uruguai. E daí depois eu fiz amizades. É um povo que ama os cavalos, que eu amo os cavalos. Eles têm isso como política de Estado, de incentivar a corrida de cavalos. Acho que vai rodar foto também. Foi lá que eu andei num cavalo com eu ia dizer o casco. O casco é capacete em espanhol. Foi lá que eu andei num cavalo puro sangue inglês, dentro do Mar del Plata, com o capacete de ciclista. Cheguei lá de bicicleta. Então, eu acho que é um país que junta aí várias paixões minhas. E também é muito seguro, assim, né? Ainda que tenha meus amigos lá, não, cuida, Carol, cuida. Mas ainda é muito mais seguro que o Brasil. É que as pessoas, né, não vivem aqui para saber os nossos perrengues diários. Então, lá ainda é muito seguro, assim. E é um país aberto. Eu sempre comento que quando a gente passa a fronteira, vindo do Uruguai aqui para o Brasil, tem uma placa extremamente antipática dizendo, no Brasil, né? Pedágio, só aceitamos moeda nacional. Ao passo que se a gente vai em direção para o Uruguai, né? No Uruguai, eles aceitam todas as moedas. Então, tem nas praias ali, tem os botequinhos mais simples. Aceitamos euro, reais, pesos argentinos, pesos uruguaios. Tem uns que aceitam até libras, porque tem gente de todo mundo no verão ali, em especial no Uruguai. E eles não têm o menor antipatia em receber. Ele é muito bem-vindo o dinheiro de outros países. Não só o dinheiro, como outros, né? Isso eu gosto de lugares que tem, entre aspas, eu digo que tem mundo, assim. Eu acho que a gente conhecer outros lugares nos faz perder preconceitos, né? E isso é muito bom. Se a gente conhecesse mais o diferente, eu acho que a gente respeitaria mais e o mundo seria mais pacífico, né? Porque muita coisa é aquilo ali, a gente pré-julga, pré-conceitua. Quando vai ali, tu vê, assim, enfim, são pessoas como a gente que tem, talvez, crenças diferentes, mas é possível conviver todas essas diferenças, né? E pelas estradas a gente tem tanto rotas asfaltadas e são rotas não pavimentadas também, Carol? Tem também, assim, eu acabo pegando as principais
não tão principais, né? Não tão principais, mas se quiser também tem a possibilidade de pegar as rotas não pavimentadas. Normalmente as estradas lá são muito boas e essa era uma das primeiras dicas que eu ia dar assim para quem quiser fazer a costa e começar aqui pelo Rio Grande do Sul, pela divisa ali pelo Chuí. É Chuí do lado do Brasil e tem o Chuí uruguaio. A tradicional é a Rota 9, a Ruta 9, né? Que poderia ir, enfim, vai até Montevidéu. Assim que possível, eu saio da Ruta 9 e pego a 10, que é mais na costa. Então, dá para ir observando os faróis, as cidadezinhas. E essa Ruta 10, algumas pessoas têm receio de pegar justamente porque ela é descontinuada, né? Ali na Laguna de Rocha. Mas tem isso. Ou dá para cruzar, se a barra tiver com pouca água, dá para cruzar empurrando a bike ou mesmo pedalando. Ou dá para cruzar de barco com o Pepe, que é meu amigo pescador lá. O que eu não posso deixar de ver? Onde eu não posso deixar de ir quando eu estou pedalando lá no Uruguai? Olha, tu tem que ir tudo. Tem algum que eu tenha que olhar com mais carinho? Algum atrativo? Alguma cidade? Algum lugar? Além da Colônia do Sacramento, por exemplo, que é um lugar também que está bem aqui guardadinho no meu coração e que um dia eu vou conhecer. É muito difícil dizer esse ou aquele, assim, né? Se a gente vai Porque eu quero. cruzando a fronteira, bem próximo da fronteira, tem o Parque Nacional de Santa Teresa. E ali tem um forte, enfim, que é legal, é história, mas tem um parque e ele tem uma estufa de flores e plantas assim, ó. Não, a coleção de rosas é surreal, é de cair o queixo, cada uma com seu perfume, todas com nome, assim. É um lugar que eu acho muito lindo, tá? Mas daí eu vou ir achando lindo tudo, tá? Porque depois do Forte Santa Teresa tem a Laguna Negra, ela é pro lado contrário do mar, né? Mas dá para curtir um pôr do sol incrível lá. Então, desculpa, tem a Laguna Negra. Daí vem, digamos, aí a primeira cidadezinha maior, que é Punta del Diablo. É uma praia originária de pescadores. Agora já é assim, bem badalada, né? Tem bastante coisa, mas não perdeu essa sua característica. Tem os barcos, tem aquelas vendinhas em que tu pode comprar peixe e pescados todos direto dos pescadores. É uma delícia, assim, e é muito em conta, né? Então, a gente liga muito uruguaio, carne, mas tem, assim, carne de vaca, né? Do gado, aquelas bife de chouriço, costela de assado de tira, todas essas coisas. Mas a parte dos pescados é maravilhosa, né? As rabas. É engraçado falar, tá? Mas, enfim, as rabas, os mexilhões. Ai, os camarões, é tudo. É muito bom. É muito bom. Foco. Tá, foco. Bom. Tem uma outra coisa que eu adoro no Uruguai, que as minhas amigas uruguaias acham um sarro, tá? Que é um negócio muito simples. E chego até a lamber os beijos, que deve aparecer uma foto aí, que é a torta frita. Como assim a torta frita? Na verdade, é tipo uma massinha de pastel, feita basicamente água, farinha e banha, e ela é frita. É a massa frita, tu come só a massa frita. Nossa, mas é assim, ó. Tá, encheu. É muito bom. Então, tu acha muito nos parques, enfim, na rua, as carrocinhas. Eu me lembro uma senhora, coisa mais querida, numa praia que ela me ensinou a fazer. Eu disse que eu era apaixonada por torta frita e ela me ensinou a fazer as tortas fritas e tal. Que é essa massinha de pastel. Outra coisa ainda, também desviando, né? A long neck do Uruguai é de litro, né? Então, tem cervejas maravilhosas. A Patrícia, a Zillertown e a Pilsen. E são de litro. E tem, assim, tanto
Olha aqui, o Julio se empolgou. Se empolgou. Ele que também me falando assim, Uruguai adoro. Piriápolis. Piriápolis é a praia que os uruguaios adoram. É lindo, é todo recortado, é uma parte assim que tem um pouquinho mais de barrancas, assim, tem umas rochas e tem um farolzinho. Eu sou apaixonada pelos faróis, né? Então, nós estávamos nós estava só no comecinho, nós estava só no comecinho da costa. Nós estava em Punta del Diablo e eu comecei a falar de comida. Mas isso é bom, já era o próximo tópico. E eu tô aqui de olho no relógio, porque eu sei que quando a gente fala com emoção, a gente dispara o falador. Mas era o próximo tópico, a comida. Não, mas antes disso tem um lugar, um dos tantos lugares que eu acho imperdível no Uruguai, que é o Cabo Polônio. Eu defino o Cabo Polônio como um foco de resistência. Por quê? Porque é uma área preservada em que tu só chega através de uns caminhões 4x4 ou caminhando, mas caminhando assim é insano, tá? É obrigado a deixar todos os veículos e mesmo a bicicleta numa área que tem lá de um receptivo para o turista, né? E daí tu pega esses caminhões 4x4, que são um barato, vai pelas dunas, um tempinho bom, assim, acho que uns 10 quilômetros praticamente, e chega em Cabo Polônio. Cabo Polônio tem um farol, ele não tem ruas definidas como a gente está acostumado, tem casas, assim, salpicadas, salpicadas pela península, e ele não tem energia elétrica. Então, é um barato, assim, é tudo... claro, tem alguma coisa de geração para celular, para, enfim, para o básico, né? Isso é a partir do vento ou do sol. E de noite, então, eles colocam umas velas nos galões de água e mapeiam mais ou menos os lugares, assim, para te se situar. Por exemplo, eu saí do hostel, fui caminhar até o farol. Então, tem aqueles caminhos, assim, mais ou menos iluminados por velas. Então, é muito lindo. Imagina o céu de Cabo Polônio. Nossa. E daí daí tem os leões marinhos, os elefantes do mar, todos ali muito próximos. Até o pessoal diz, não chegue muito perto, assim. E aquele farol eu não sei, tem um fascínio pelos faróis, né? Até o Jorge Drexler, que é um cantor uruguaio, ele tem uma música que eu vou lembrar o nome, que é justo o tempo do farol. Ele fala, ele curte muito esse lugar, né? E por isso que eu acho que é um foco de resistência, porque eles, não quero energia elétrica, a gente pode viver bem sem ela tanto, né? Demasiado, sem essa dependência extrema que a gente vive. E é um lugar muito legal, assim, é único, eu acho que é imperdível. Eu fui um ano, passei o dia e disse, tenho que voltar para curtir essa cidade de noite, assim, daí curtir, porque quando tu não tem luz, tu vê mais o céu, né? Então, que desfrutar. Cabo Polônio também. E nós só estamos ali a uns 100 quilômetros da fronteira. Nossa, é emocionante só de imaginar. E na sua fala, eu acho que o que você falou que não consegue definir com uma palavra, mas eu acho que eu tenho uma palavra. Não, claro, não só para definir, claro que a gente não vai conseguir isso tudo. Talvez a autenticidade, porque dá para ver, dá para sentir muita autenticidade daquilo, a partir daquilo que você fala. Eu acho que sentir deve ser muito melhor, claro, né? Partiu, vai. O João, nossa audiência aí cativa lá no Nordeste, a nossa audiência é arretada lá. Ele está na escuta, ele também tem que vir aqui para o Uruguai. O mestre Paulo já veio, pedalou aqui, dei umas dicas, infelizmente não pude ir junto. E o Marcelo, né, é uruguaio de nascença, também já pedalou muito por aqui. Faz parte aí da nossa audiência cativa lá no Nordeste. Próxima pergunta, Rai, direto de BH. Agora eu gostaria de falar das coisas que nos motivam a pedalar, nossos combustíveis.
que você já até, inclusive, já começou a falar. Eu gostaria que você nos dissesse mais, nos partilhasse mais. A cerveja? Pão líquido. Comida, do que comer, o que eu não posso deixar de comer, o que vai compensar eu cortar esse vento longo, já que eu não vou ter subida, o que vai fazer, o que vai me motivar a cortar esse vento no peito para pedalar aí no Uruguai. Comida. Fala pra gente das comidas maravilhosas, das bebidas, da cerveja, dos vinhos, das carnes. Eu acho que eu tô com fome hoje. Vai falando, vai dando aquela aguinha na boca. Assim, ó, o Uruguai ele tem muito de espanhóis e também de italianos. Ou seja, é cardápio completo. A gente tem massas muito boas. Eles têm, além de pizzas muito boas, tem o fainá, que é uma massinha assim. O Julio tem essa origem, ele está aqui, ó, concordando. Ah, eu acertei. Curte, né? Que também é muito bom, normalmente tem nas pizzarias, é uma massinha que serve assim também como aperitivo. Ah, olha só esse detalhe, eu não sabia. Ele está me dizendo que é feita de grão de bico, o fainá. Então, é um país... Deve ser super nutritivo. Mas ela não é dura, assim, é muito gostosa, assim, ela é maciazinha, parece, o fainá parece um fainá, uma pasta de panqueca grossa com um gostinho especial, que deve ser o grão de bico, então. Depois a gente tem as carnes. As carnes, assim, ó, feitas, eles fazem diferente. O churrasco gaúcho é feito basicamente no fogo. Lá, primeiro, eles fazem a brasa. Até as churrasqueiras são diferentes, assim, né? Não é churrasqueira, é parrigeira. Daí, eles fazem a brasa, puxam a brasa para baixo das carnes e aquilo vai lentamente, assim. E essa brasa é de madeira, não é carvão. Então, tem um aroma especial. E, além das carnes, tem muito pimentão. Eles põem as verduras também, assim, na parrilla, né? Então, pimentão recheado com queijo. Os queijos. Os leites laticínios do Uruguai são maravilhosos. Por quê? Não tem poluição. A vaquinha é extremamente feliz. Então, tem muito gosto bom. Daí faz que toda a família seja boa, né? Ou seja, sorvete, iogurte, é uma perdição. Quando a gente está pedalando aí pela costa, tem os pescados. Eu sou apaixonada pelos tipirones, que é um filhotinho de lula, que eles fazem assim com cebola, que é muito bom. E as rabas, que são os anéisinhos de lula, fritinhos, assim, empanados. E outra coisa que me dá água na boca do Uruguai, os mejillones, né, os mexilhões. Então, também ali eles vêm assim, só num limãozinho e alho, daí tu come com a mão, depois tem um potinho para limpar os dedos. Adoro, depende da maré, né? Dulce de leite, outra marca registrada do Uruguai. Dulce de leite e os alfajores, né, que são umas... Não sei, tem alfajor por aí, Rai? É menos comum, mas a gente consegue achar. Não, para pensar assim, se é uma coisa de... Que aqui também em Porto Alegre, como a gente está próximo, algumas coisas... é familiar, né? O alfajor, para quem está nos ouvindo e que já está ficando com fome também... São como se fossem umas camadinhas, como se fosse uma bolacha, mas não é bolacha, uma massinha assim mais resistente, intercalada com doce de leite e pode ser revestido de chocolate, alguns com nozes, assim. Mas o bem típico uruguaio é o doce de leite. As cervejas são muito boas e a gente encontra sempre de litro. Coisa boa. Isso aí motiva. Motiva, não, e é uma baita dica, assim, eu indexava as viagens por cerveja, assim, o valor da cerveja regulava.
Eu sabia. Não, ó. Hoje eu tenho grana, eu sempre separava o da cerveja, né? Para conseguir Nossa, vender o vento, claro. lá na boca chega até salivar. Inclusive, esse pescador que eu falei que na primeira vez me atravessou ali na barra, na Laguna de Rocha, eu casualmente conheci só porque eu estava procurando o meu isotônico natural, pão líquido, também conhecido como cerveja. Eu achei muito bonitinho que tinha um carrinho com reboque e era como se fosse um mercadinho, uma mercearia sobre rodas. E daí eu vi a velhinha, vi que tinha barra, que teria que atravessar e sabia que depois aí eu tinha uns 30, 40 quilômetros, assim, deserto, né? E eu, o sol ali pegando, e eu pensei, cairia bem uma cerveja? Daí perguntei e tinha o dono da vendinha móvel e tinha mais uma pessoa ali, mais um senhor. E eu perguntei, tem cerveja? Ele disse, mas só quente. Eu disse, quente? Aí fiquei pensando e disse, quantos quilômetros são até José Inácio? Que seria a primeira praia, assim, com alguma coisa de comércio. Daí ele me disse, né, 30. Eu, 30? Acho que eu vou levar ela quente. Daí nisso, o outro senhor que estava nessa vendinha com chapéu, ele disse, não, mas só um pouquinho. Eu tenho em casa uma gelada. Eu te dou a gelada e fico com a quente, não te preocupa. Então ele fez isso para o cara do carrinho não deixar de vender. E foi uma gentileza. E daí eu conversei com ele, ele disse, pois é, senhor, eu tinha que atravessar aqui, o senhor sabe como? Não, eu te passo de barco. E assim que eu conheci ele. E foi muito legal, ele me contou toda essa a história ali do povoado, das aves. É daquelas figuras assim que conhece bem a natureza, né? Eu já não estava nem querendo descer do barco, assim. Eu quase que disse, não, pode seguir falando aí. Pode continuar. Pode continuar. Inclusive, eu voltei um ano que estava a barra seca e falei com ele, ele disse, não preciso tirar o barco, tu pode tranquilamente atravessar empurrando a bike. E eu vi na areia um desenho como se fosse uma pintura, assim, de um peixe muito grande, assim, e ele me disse que era uma baleia seca, que provavelmente estava no fundo da lagoa e, enfim, com o tempo, né, ela encalhada, morta, submersa. Daí o pessoal foi retirando os ossos e ficou parecia uma tatuagem na areia, uma coisa lindíssima. Eu não encontrei a foto, porque eu perdi algumas fotos aí das minhas aventuras cicloturísticas pelo Uruguai. Mas, enfim, está gravado na mente. Imagina ver uma baleia tatuada na areia. Nossa, mas que coisa magnífica. Dá impressão, assim, de ser uma coisa muito... Eu acho que principalmente a gente que está mais aqui ao sudeste e falar comigo, assim, escutar esse pedal da costa, até porque aqui nós não temos costa, o mar não tem em Minas Gerais, né? Ele que lute, mas... Não, senão ele vai destruir aí uns outros estados, não. Mas é porque a gente fica falando que Minas não tem mar, mas é o mar que não tem em Minas Gerais. O problema é dele. Porque dá a impressão de ser uma sensação muito diferente, um visual muito diferente. Você está inserido numa paisagem, além de ser outro país, né? Dá uma sensação muito gostosa de te ouvir falando. Eu acho que, além disso, deve ser por causa disso, e além disso, que eu fico morrendo de vontade de fazer esse pedal. Incluindo a Costa. A Costa Doce já é uma preparação, assim, porque ela já entra nessa batida, assim, tudo muito, muito suave, assim, muito no ritmo da natureza, digamos assim. Não tem aquele frenesi que, se no caso a pessoa for pela BR-116, vai ter esse frenesi de caminhão, carro, gente e tal. E pela Costa Doce é zen, vai só seguindo os faróis. Pela BR é salgado, eu quero a Costa Doce, porque é doce. Olha só. Tá, eu tive um sinal aqui, trágico.
Casualmente, assim, Nossa, quando aquele dedo cruza o braço, fica como uma cruz. E é a nossa hora de partir, Rai. Olha só. a parte boa de estar aqui do outro lado é que eu não vejo esse sinal. Ah, pois é, mas infelizmente eu tenho que dizer que nós nem chegamos em Punta del Este. Fomos só o comecinho do Uruguai. Mas acho que já deu gostinho, né, Rai? Deu demais, deu um super gostinho, uma sensação muito gostosa e as suas palavras são convidativas. Então, daqui eu já me despeço. Um abraço a todos os nossos web ouvintes, nossos cicloturistas, nossas cicloturistas. Um beijo para todos vocês aí da rádio. E beijão aí para todos que estão ligados na nossa Rádio Web, ou a primeira rádio web do Brasil. Eu sou Carol Strussmann e quem mandou o beijo foi Rai Teles, direto de BH, no De Bike Pod. Semana que vem tem mais. E